As Planícies de Lua, uma savana remota no extremo oeste da Zâmbia. Um dos últimos lugares selvagens da África. Uma paisagem extraordinária. Um lugar de extremos. Durante metade do ano, é uma planície seca e árida. Uma terra dura onde apenas os mais fortes sobrevivem. Mas quando as chuvas trazem alívio, as planícies se transformam em um abundante paraíso pantanoso. Da menor criatura a um dos maiores rebanhos da África. A vida aqui precisa sobreviver em dois mundos muito diferentes. Histórias da Zâmbia. Vida e morte nas planícies. É final de outubro nas Planícies de Lua. Nenhuma única gota de chuva caiu aqui por mais de 6 meses. O fenômeno climático El Niño atrasou o início das chuvas e toda a África Austral está em seca severa. Sem água, essas planícies são uma terra implacável e estéril. Apenas os mais fortes da vida selvagem africana conseguem sobreviver aqui. Como Gnu, um membro resistente e resiliente da família dos antílopes. Jovens machos ficam um ano todo em um pequeno trecho no centro das planícies. Durante toda a longa estação seca, eles lutam no calor escaldante com pouca água e apenas grama de má qualidade para comer. Pode parecer desolado agora, mas esses jovens gnus estão fazendo uma aposta. Eles esperam que quando as chuvas chegarem, esta mesma área se transforme em uma pastagem verdejante e os rebanhos venham com as fêmeas. Será a sua única chance de se reproduzir. Ao longo dos meses secos, eles defendem o território e mantêm-se constantemente em guarda. Anunciam em voz alta a sua presença. Vão para o terreno mais alto para parecerem maiores e flexionam os músculos para intimidar os vizinhos. Quando eles se encontram, há um impasse. Uma disputa de fronteira. Um cai de joelhos, convidando o rival a mostrar sua força. Essas batalhas ocorrem muitas vezes por dia, mas são apenas uma exibição, um ritual de domínio. E os machucados são raros. Acabou tão rapidamente quanto começou. O perdedor se afasta, mas estará de volta para mais. Quando as chuvas chegarem e os grandes rebanhos seguirem-nas, eles terão a chance de se reproduzir. Mas até então, esses adolescentes barulhentos
vão perseguir um ao outro o dia todo. Gnus são uma das únicas criaturas que podem sobreviver aqui em números significativos. Como alimentadores seletivos, eles preferem novos brotos verdes para comer. Mas sem chuva, as planícies estão vazias. Apenas grama seca e poeira. A população de gnus de lua é a maior da África Austral. Mas com alimentos tão escassos, eles agora estão espalhados por toda parte. Destes grandes rebanhos aos cupinzeiros inativos. Todas as criaturas esperam por chuvas para viver. Esta vasta paisagem selvagem é protegida como parte do Parque Nacional das Planícies de Lua, compreendendo mais de 9.000 quilômetros quadrados de campos abertos e uma planície de inundação do poderoso rio Zambezi. Localizadas no extremo oeste da Zâmbia, na fronteira com a Angola, as planícies de Lua são um ecossistema em recuperação de décadas de conflitos e caças. A recuperação da vida selvagem é tão crucial que muitos dos animais foram equipados com coleiras de rastreamento e são monitorados durante todo o ano. Para os predadores das planícies, a estação seca é especialmente difícil. Com gnus e outras presas como oribes espalhados pela vasta planície, a comida é difícil de encontrar. E sem cobertura, a caça é um verdadeiro desafio. Este guepardo tem um filhote de 2 anos de idade. Ele não vai sair de perto de sua mãe até que ele possa caçar por si mesmo. E ele é totalmente dependente dela para se alimentar. Nestes tempos difíceis, sua mãe terá que capturar pelo menos uma presa de bom tamanho em intervalos de dias para poder alimentar os dois. Os leões, no entanto, aproveitam os benefícios de serem felinos sociais. A alcateia caça para alimentar a todos. Mas a outrora poderosa alcateia de lua é uma sombra de seu passado. A caça por troféus e a perseguição quase levaram à extinção desses animais. Mas as introduções feitas pela organização não-governamental African Parks nos últimos anos levaram a uma lenta recuperação. Sobreviver à estação seca é crucial para seu crescimento contínuo. Sem uma população significativa de leões, outro animal assumiu a posição de principal predador: a hiena malhada. Filhotes de hiena dependem quase inteiramente do leite de sua mãe durante os primeiros 12 a 18 meses de vida. Então a mãe precisa caçar para mantê-los vivos. Como a estação seca se arrasta, este é um momento difícil para todos os animais das planícies. Estes pelicanos e marabus são aves de zonas úmidas e precisam desesperadamente de chuvas para conseguir comida. Um trovão distante. Um sinal de que a longa estação seca pode logo chegar ao fim. Mas essas primeiras tempestades são tentadoras e cruéis. Nenhuma chuva cai. Em vez disso, os raios trazem uma das forças mais destrutivas da natureza: os incêndios florestais. Como tudo está seco, basta uma pequena faísca para o fogo começar. Os incêndios criam uma recompensa para as aves. Insetos fugindo das chamas tornam-se um banquete para esses animais.
Mas as hienas são afastadas de suas áreas de caça, enquanto os incêndios destroem tudo em seu caminho. A terra fica com cicatrizes. À medida que a vegetação seca aumenta no final da árida estação, mais e mais incêndios varrem as planícies. Mas para os gnus, que dependem do pasto para sobreviver, a destruição abre caminho para o surgimento de uma nova vida. Tudo que o solo precisa agora é de chuva. Até que isso aconteça, os gnus são forçados a procurar por grama verde. Estes grupos dispersos consistem em unidades familiares compactas. Grupos de mães com filhotes e machos residentes. Esfregar a cabeça ajuda a manter a hierarquia do rebanho em ordem. O principal papel do macho dominante é ser forte e proteger todo o grupo de todos os predadores que caçam nas planícies. Este filhote nasceu há poucos dias. Seu nascimento foi sincronizado com o período atual, na esperança de que as chuvas cheguem e renovem a vegetação. Ele ainda tem um coto umbilical que cairá nas primeiras 2 semanas de vida. Ele vai ficar perto de sua mãe para proteção e leite. Se separados, eles se reconhecerão um ao outro pelo cheiro individual e por um chamado único. O filhote começará a comer a grama quando tiver apenas alguns dias de vida, mas continuará dependendo do leite de sua mãe pelos próximos 16 meses. Este é o vínculo mais importante para a sua sobrevivência. Encontrar vegetação verde no final da estação seca não é o único problema. Nestes grupos pequenos e dispersos, todo o rebanho é vulnerável. O gnu é a presa predileta das hienas, o maior predador das planícies de lua. As hienas caçam constantemente, observando cada animal individualmente em busca de qualquer sinal de fraqueza. Os velhos, os feridos e os muito jovens. Espalhados em pequenos grupos, isolados por causa das condições secas, os gnus são vulneráveis. Sem olhos, ouvidos ou narizes extras, o pequeno grupo muitas vezes não consegue localizar uma hiena até que seja tarde demais. Para as hienas na estação seca, essa matança é um alimento muito necessário para seu clã. Ele lhes permitirá amamentar seus filhotes. Elas são dos predadores mais abundantes e eficientes da África. Elas comem toda a carcaça em menos de 1 hora, deixando apenas cabelos e chifres.
As temperaturas da estação seca aqui atingem mais de 40 graus Celsius no meio do dia. Manter a calma nas planícies abertas é um desafio constante. A sombra é um recurso escasso e os melhores lugares são tomados. A Naja Anquietai, incapaz de regular internamente sua própria temperatura corporal, precisa desesperadamente esfriar. Ela tenta ir para debaixo da terra. No calor do dia, qualquer lugar que ofereça alívio ao sol ardente é um recurso precioso. Pequenos trechos de floresta se destacam nas planícies. As árvores podem proteger o rebanho do sol e permitir que fiquem fora do alcance das hienas. Mas para as criaturas que vivem aqui, as florestas estão longe de serem seguras. Cada criatura aqui é uma refeição em potencial para outro animal. E cada um tem sua própria estratégia de sobrevivência. Alguns se escondem nas folhas e se misturam à paisagem. Outros se fingem de mortos. Um louva-a-Deus imita seus arredores e espera que a presa passe. À sombra de uma árvore, um sapo se protege do calor do meio-dia e aguarda a segurança da noite para caçar. A mamba verde ocidental se destaca no chão da floresta, mas só se aventura aqui para caçar sapos, lagartos e insetos. Nas árvores, suas cores são a camuflagem perfeita. Ela precisa ficar quieta quando as águias cobreiras castanhas estiverem por perto. Mas outro animal está se escondendo nessas florestas. É a mãe do guepardo. Reconhecidos pela velocidade, não pela resistência, os guepardos caçam em distâncias curtas. E a borda da floresta lhes proporciona uma cobertura perfeita para se aproximar das planícies abertas. Guepardos caçam filhotes de gnus. Mas essa mãe faminta não está caçando. Ela está deitada e usa a vegetação alta como camuflagem, pois não quer chamar a atenção de outros predadores. Ela matou um pequeno antílope à noite.
Este é um alimento muito necessário para a família de guepardos. Deve alimentar a mãe e seu filhote por vários dias. Mas com os filhotes de gnus mais jovens nas redondezas, os machos residentes não se sentem confortáveis com os predadores tão perto. O gnu bufando chama a atenção dos guepardos, mas eles continuam ao lado da presa. Cavar o chão é uma grande demonstração de força do gnu. Mas é preciso dar um recado direto para a família de guepardos para abaixar a cabeça e recuar. Eles vão voltar para a presa depois que os gnus forem embora. Guepardos frequentemente perdem suas presas para predadores maiores. Então, eles têm uma janela limitada de tempo para comer o que capturaram. Agora é início de novembro e as chuvas estão atrasadas há mais de um mês. Como a estação seca se arrasta, todos os rebanhos de gnus estão lutando. E os leões aproveitam ao máximo a oportunidade. O filhote não está preparado para sair do lado de sua mãe. Mas sua mãe foi morta e ele permanece perto de seu corpo. Por enquanto, esses dois leões não estão interessados no filhote. Mas sozinho, ele tem pouca chance de sobrevivência. A gnu tem carne suficiente para manter os leões satisfeitos por um dia ou dois. Mas quando eles estiverem com fome novamente, o filhote será uma refeição rápida e fácil. É a dura realidade da vida aqui, no final da estação seca. Nesta paisagem aberta, os abutres podem detectar um abate a até 30 quilômetros de distância e migram para a carcaça. Eles terão que esperar até que os leões tenham terminado. Quando os leões estiverem satisfeitos, os abutres tentarão apanhar as sobras. Os abutres reais têm uma envergadura de 3 metros e medem mais de 1 metro de altura. Eles são superados em número por seus primos, os abutres de rabadilha branca. Mas, como o maior e mais dominante abutre daqui, eles ainda conseguem obter uma parte suficiente dos restos.
Os abutres podem descascar uma carcaça inteira em 30 minutos. Usando seu bico curvo como a lâmina de um açougueiro, eles podem consumir 1/3 de seu peso corporal em uma única refeição. Estes catadores persistentes garantem que nada seja desperdiçado nessas planícies. Para todos os seres vivos de Lua, tem sido uma estação seca brutal. Mas o alívio está a caminho. As chuvas finalmente chegaram. O início da estação chuvosa sinaliza o começo de um evento marcante. O voo dos cupins. O solo amolece com as primeiras gotas de chuva, permitindo que esses insetos alados surjam aos milhares. É a única chance deles, em um ano, para se reproduzir e se propagar. A colônia de cupins tem esperado por este momento. Rainhas aladas e machos voam para fora. Do ar, as fêmeas liberam feromônios para atrair machos de diferentes colônias. Os pares acasalam no ar, depois pousam e perdem as asas para se enterrar no subsolo e começar uma nova colônia. E esse evento proporciona um banquete para outras criaturas. As formigas motoristas atacam os cupins assim que aterrissam. Os falcões de pés vermelhos comem os cupins que voam perto de suas asas. Uma espécie de ave voa a 8.000 quilômetros desde a Rússia para se alimentar. As plantícolas. Enormes bandos se multiplicam sobre as planícies para aproveitar esse breve banquete anual. As planícies renascem com uma explosão de vida provocada por apenas algumas gotas de chuva. É o primeiro sinal de que a transformação das planícies de Lua começou. Essas chuvas começam a encher os olhos d'água vazios. Espalhados pela paisagem, eles são um oásis em um deserto de grama seca. No início das chuvas,
Essas preciosas nascentes ainda são poucas e distantes entre si. Elas são um imã para muitas espécies que as visitam ao longo do dia. Crows coroados, patos ferrões, maçaricos bastardos, e os últimos leões restantes das planícies de Lua. Uma alcateia preciosa, que se recupera após décadas de perseguição. As hienas vêm descansar depois de uma longa jornada de caça. Exaustas, a água fria é um alívio bem-vindo. Um pequeno rebanho de gnus andou a manhã toda para beber água. As hienas são uma visão indesejada. Uma mãe corajosa se aproxima nervosamente para verificar se há segurança. Ela testa as hienas com um movimento repentino. Se as hienas estiverem com vontade de caçar, essa ação desencadeará uma perseguição. Mas elas estão com muito sono para responder. Agora parece seguro para se aproximar. O filhote e o resto do rebanho se aproximam para beber. O grupo de gnus, após ter lidado com as hienas adormecidas, agora tem outro problema. Um macho solitário rabugento que não quer compartilhar seu olho d'água. O macho afasta o grupo e guarda toda a água para si. Com o início das chuvas, novos brotos verdes surgem. Em poucos dias, as planícies secas e áridas se transformam. Depois de boas chuvas, as gramas podem crescer 3 centímetros por dia. As vastas pradarias das planícies de Lua são a base de todo o ecossistema.
Aves escolhem entre sementes e insetos nesse novo cenário. E com as planícies ficando verdes, os gnus não precisam mais se espalhar. Com a abundância de comida, pequenos rebanhos se juntam em segurança em números cada vez maiores. Na fria e leve chuva do entardecer, os machos aproveitam a oportunidade para treinar os filhotes em um jogo de técnicas de prevenção contra predadores. Essas manobras rápidas e ágeis podem salvar suas vidas quando atacados. No final do dia, o grupo descansa. Mas o pôr-do-sol também significa que o perigo está se aproximando. À noite, o rebanho fica alerta e se mantém junto. Com uma visão noturna, os gnus são vulneráveis. Sua estratégia é formar uma linha defensiva apertada, tornando difícil para um predador escolher e cercar um indivíduo. Mas isso não impede que as hienas tentem. Correr na direção dos gnus os espalha e revela os fracos e vulneráveis. Enquanto o rebanho ficar unido, eles estarão seguros. Mas qualquer retardatário que se afastar do grupo é indefeso. Uma refeição fácil para as hienas. À medida que a estação passa, as tempestades geram mais e mais chuva. Grandes áreas das planícies se tornam áreas úmidas rasas. Sob a superfície, outra incrível transformação começa. As piscinas de água tornam-se um paraíso para a vida aquática. Garças estendem seus pescoços como um arpão para pegar peixes.
Os lagartos monitor caçam no raso. Os gnus têm muitos lugares para beber água, e as planícies estão repletas de grama fresca e verde. Com milhares de gnus agora vindo do outro lado das planícies, a reunião dos rebanhos está completa. Eles permanecerão juntos aqui pelos próximos meses, comendo o máximo que puderem para chegarem bem à fase de reprodução. O jovem gnu, que ficou para defender seu pedaço, agora está cercado por uma manada de vários milhares. E a chance que ele estava esperando. As batalhas diárias com seus vizinhos lhe deram confiança. Ele coloca seu treinamento em ação, mostrando a um gnu rival sua força e destreza. Raspando o chão com seus cascos e chifres, ele espera intimidar. Mas será preciso muito mais do que desenterrar poeira para derrubar um macho dominante experiente. Com toda a ação dos machos disputando posições, os gnus podem se distrair. E ainda há predadores. Um grande rebanho concentrado em um só lugar é um imã para leões e hienas. O rebanho precisa permanecer vigilante. Mas eles têm outra estratégia de defesa. A zebra. Pastar juntos significa que há mais olhos e ouvidos para detectar o perigo à espreita na grama alta. Agora é muito mais difícil para as hienas distinguir um indivíduo. Mas elas tentam a sorte de qualquer maneira. O rebanho agora tem a vantagem, força em grande número. A hiena tenta criar uma oportunidade colocando o rebanho em movimento. A estratégia fracassa. Esta hiena está em desvantagem e terá que caçar outro dia.
Com o rebanho reunido, as hienas persistentes retornam dia e noite para apanhar os fracos e os vulneráveis. Para todos os machos jovens que permaneceram e mantiveram o território aqui durante toda a estação seca, restam alguns meses para engordar e tentar enfrentar um macho dominante. Durante toda a estação chuvosa, essas batalhas continuarão. Se crescer o suficiente, o macho jovem poderá ser bem-sucedido. Mas se não for o caso, ele terá que tentar novamente por mais uma estação seca antes de ganhar a chance de se reproduzir. As chuvas estão agora em pleno fluxo e a paisagem completa sua transformação. Com água por toda a parte e as planícies cobertas de grama verde, é um bom momento para o rebanho e todas as criaturas das planícies. Os machos mais velhos inspiraram os jovens machos. Eles mostram sua força, se preparando para futuras batalhas. Toda a vida selvagem aqui aproveita ao máximo os breves meses de chuva. Antes das lutas pela vida durante a estação seca voltarem.